A história da Rússia czarista é uma saga de séculos marcada por uma mistura complexa de expansão territorial, desenvolvimento cultural e conflitos internos e externos. O período czarista da Rússia começou com a ascensão de Ivan IV, mais conhecido como Ivan, o Terrível, e terminou com a Revolução Russa de 1917, que resultou na abdicação do último czar, Nicolau II. Vamos explorar essa história extensa e complexa em detalhes. Antes da ascensão dos czares, a Rússia era uma terra fragmentada, composta por principados e governada por diferentes líderes regionais. O surgimento da Rússia como uma entidade política unificada teve início no século IX, quando os varegues, também conhecidos como Rus, estabeleceram-se ao longo dos rios Dnieper e Volga. A cidade de Kiev, fundada pelos varegues, tornou-se o centro do primeiro estado russo conhecido como Rus de Kiev. Durante os séculos seguintes, o poder na Rússia foi centralizado em torno de uma série de principados, com o Principado de Moscou emergindo como uma força dominante. A figura mais importante desse período foi Ivan III, também conhecido como Ivan, o Grande, que reinou de 1462 a 1505. Ele expandiu consideravelmente o território russo, derrotando a Horda de Ouro Mongol e anexando várias regiões importantes, incluindo Novgorod e Tver. A ascensão de Ivan IV ao trono em 1547 marcou o início do período czarista na Rússia. Ivan foi o primeiro governante russo a adotar oficialmente o título de czar, que deriva do termo latino César. Seu reinado foi marcado por uma série de reformas internas e expansão territorial significativa. No entanto, Ivan também é conhecido por seu governo autoritário e brutal, que culminou em uma série de repressões sangrentas, incluindo o massacre de Novgorod em 1570. Após a morte de Ivan, o Terrível, a Rússia entrou em um período de instabilidade política conhecido como o Tempo de Dificuldades. Este período de turbulência foi finalmente encerrado em 1613, quando Mikhail Romanov foi eleito czar, estabelecendo a dinastia Romanov, que governaria a Rússia até 1917. Sob o governo dos Romanov, a Rússia experimentou um período de estabilidade e expansão territorial. O reinado de Pedro, o Grande, de 1682 a 1725, é frequentemente visto como um ponto de virada na história da Rússia. Pedro implementou uma série de reformas radicais destinadas a modernizar o país e torná-lo mais ocidentalizado. Ele construiu a nova capital, São Petersburgo, como uma janela para a Europa e transformou o exército e a marinha russos em forças modernas e poderosas. Durante os séculos XVIII e XIX, a Rússia continuou a expandir-se, anexando vastas áreas da Europa Oriental e da Ásia Central. No entanto, esse período de expansão também foi marcado por conflitos frequentes com outras potências europeias, incluindo a Suécia, a Polônia e o Império Otomano. Um dos conflitos mais significativos desse período foi a Guerra da Crimeia, de 1853 a 1856, na qual a Rússia enfrentou uma coalizão de potências europeias lideradas pelo Império Britânico, França e Otomanos. A guerra terminou em derrota para a Rússia e destacou a necessidade de reformas internas e modernização. Ao longo do século XIX, a Rússia passou por um período de grande agitação social e política. O crescimento da industrialização e urbanização trouxe consigo o surgimento de uma classe trabalhadora industrial, que frequentemente vivia em condições de extrema pobreza e enfrentava abusos por parte dos empregadores. Ao mesmo tempo, o regime czarista tornou-se cada vez mais autoritário, reprimindo qualquer forma de dissidência política. Movimentos revolucionários, como o movimento Narodnik e o socialismo, começaram a ganhar força, representando uma ameaça ao governo. O século XX trouxe desafios ainda maiores para o regime czarista. A Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial do lado dos aliados, mas rapidamente se viu sobrecarregada por perdas e dificuldades econômicas. Em 1917, a insatisfação popular atingiu o limite, levando a uma série de revoltas e manifestações em Petrogrado, atual São Petersburgo. Em março de 1917, o czar Nicolau II abdicou do trono, encerrando assim mais de 3 séculos de governo czarista na Rússia. Um governo provisório foi estabelecido, mas sua autoridade foi contestada por diversos grupos, incluindo os bolcheviques liderados por Vladimir Lenin. A história da Rússia czarista é uma história de expansão e conflito, de reforma e repressão.
Durante mais de 3 séculos, os czares governaram a Rússia com mão de ferro, moldando o destino de milhões de pessoas e deixando um legado que ainda é sentido até hoje. A queda do regime czarista em 1917 marcou o fim de uma era e o início de uma nova e tumultuada fase na história da Rússia. Antes de ir, curta o vídeo e se inscreva no Roteiros do Tempo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. E toda vez que você ouvir uma história, você vai lembrar que ela é um roteiro do tempo. Até o próximo vídeo.